a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Lala Araújo e eu já vou ensinar para vocês como que eu faço as minhas divisões de box braids. Ó, eu geralmente uso dois espelhos, que é esse maior daí da frente e esse menorzinho. Esse menorzinho é o que eu uso para visualizar o que eu tô fazendo atrás. Eu vou colocar meu celular aí na ring light e vocês vão ficar vendo eu fazendo as divisões, tá bom? Primeiro eu sempre divido a parte do meio do cabelo e depois a lateral. Amarra com a xuxinha ou qualquer coisa aí, só para não deixar o cabelo misturar. Eu fiz blowout no cabelo, então isso facilita na hora de dividir, sabe? A divisão já sai bem mais certinho. O meu cabelo é crespo 4A, tá? Para quem não sabe. Então, geralmente, quando eu faço blowout, facilita muito na hora de dividir o cabelo, porque não fica embaraçando a ponta do cabelo, sabe? Aí, ó, eu dividi no meio e as duas laterais vou prender. Eu vou usar pomada e eu vou usar essa pomada que eu já falei, não comprem. Ela faz muita sujeira porque ela é preta, já, tá, gente? Onde vocês encostam a cabeça, mancha. Ó, eu separo primeiro um tufinho de cabelo lá embaixo. Se eu deixar o cabelo todo pra baixo, eu não consigo dividir, ó. Separo ali de qualquer jeito. Pego meu palito de churrasco e vou fazer a primeira divisão. A primeira divisão sempre vai sair toda torta desse jeito aí, ó. E aí, depois que eu faço a primeira divisão, eu venho limpando. Se vocês forem fazer a primeira vez e vocês forem fazer box braids e fazer com a divisão muito pequena, porque nesse caso aqui as minhas divisões não vão ser tão pequenas assim. Se vocês forem fazer divisões muito pequenas, não se importem muito com essa parte de baixo, sabe? Não queira que fique tão bem perfeitinho, porque se for muita box braids, ninguém nem vai ver as divisões da parte de baixo da cabeça de vocês. Agora, se for mais pro topo e as da frente, aí vocês podem dar uma caprichada. E aí eu vou limpando, ó, ali eu tô vendo que tem cabelo ali, sujando o caminhozinho que eu fiz. Aí eu pego meu palito e puxo pra cima. Nessa hora aí eu peguei um pouco de pomada, ó, passei ali. E eu sempre pego o espelho pequeno e olho ali, ó, no outro espelho maior pra poder conferir o que é que eu tô fazendo. Às vezes eu olhava no espelho e às vezes eu olhava no celular pra ver se tava gravando tudo direitinho. Meninas, isso aqui é uma coisa que demora muito, tá? Aqui tem 16 minutos de vídeo, mas eu demoro muitas horas pra fazer uma divisão limpa, assim, limpa entre aspas, né? Porque, né, ficou boa, mas não ficou limpa. Depois que eu faço a divisão, eu pego o pente, ó, e aí eu decidi que eu ia fazer essa largura e já fiz a primeira divisão. Eu vou passar a pomada aí e desembaraçar o cabelo. Como essa parte de trás do meu cabelo é mais curta, eu vou amarrar com a liguinha, para não correr o risco de soltar. Ó, aí eu já vou fazer a segunda divisão. E eu sempre que eu divido ali, eu pego o espelho e olho pra ver se tá certinho. Se não tiver certinho, eu pego o palito ou o pente e limpo de novo a divisão. Passa a pomada, né? Repete o processo e amarra com elástico de novo. Nessa hora aqui eu tava olhando a largura do cabelo para ver se eu iria fazer mais uma divisão e eu decidi fazer mais uma porque tava muito cabelo, né? Muito largo. Aí com o dedo mesmo ali eu olhei onde que ia ser, ó. Dividi e depois eu vim olhando para ver se a divisão tava certa. Depois de conferir que tava certa, né? Passa a pomada, repete o processo, dá uma penteadinha para desembaraçar o cabelo. E aí amarra com a liguinha de novo. Eu só amarrei com a liguinha as partes do meu cabelo que eram mais curtas. As que não era curta, eu fazia trança. E aí depois que eu terminei, ó, eu olhei com o espelho para ver se estava tudo certo. Agora eu vou para a segunda parte, fazer a segunda divisão. E eu decidi ali que eu ia fazer na largura de 2 dedos, tá vendo? Que era para ser o mais próximo possível dessas de baixo, ó. Eu botei o dedo ali e olhei aonde mais ou menos que eu tinha que dividir. Depois que eu coloquei o dedo que eu dividi, depois que eu coloquei o dedo que eu vi onde ia ser a divisão, eu peguei o palito para dividir.
Eu fiz essa divisão, ó, a primeira eu vi que tava torta, aí eu desmanchei ali, puxei a liguinha da de baixo e consertei. Eu sou um pouco psicopata com esse negócio de divisão, então assim, se um cabelinho ficar atrapalhando e eu ver, eu fico já agoniada e tenho que limpar, gente. Então, às vezes eu capricho mais e às vezes nem tanto, depende muito do tanto da coragem que eu tiver no dia. Mas é isso, vocês vão dividindo ali e sempre olhando. Divido um e olho, divido um e olho. Pego meu palitinho, meu pente, vejo a largura ali, divido, olho. Se tiver sujo, eu pego o palito, limpo novamente e depois passo a pomada, desembaraço e amarro, né? Do jeito que eu quiser aí, do jeito que vocês quiserem amarrar, só para dividir mesmo. Quando eu vou fazer esse tipo de divisão, que é muita quantidade, né? E muita quantidade de divisão para box braids, para crochê, assim, esse tipo de coisa. Geralmente eu divido um dia antes de fazer. Por exemplo, hoje eu vou fazer box braids. Então, um dia antes eu divido meu cabelo. Geralmente é no período das 6 para as 10, 11 horas da noite. É o horário que eu gosto de fazer, porque no outro dia não amanhece tão bagunçado, sabe? Porque eu não tenho touca, então do jeito que eu durmo na bagaceira, amanhece no outro dia. E quando você faz assim, de um dia para o outro, tu acorda mais descansada, sabe? É melhor do que tu fazer tudo no mesmo dia. Por exemplo, vou fazer box braids hoje, então eu vou fazer as divisões hoje. Vai ficar muito mais cansada, a chance das tuas tranças ficarem mais mal feitas é maior, porque, né, gente, a gente fica muito cansada e quando a gente tá muito cansado, do meio pro fim já vai ficando mais cagada as coisas, né? As tranças. Então é bom fazer um dia antes, porque no outro dia, né, tu já vai no pique. Aqui na parte da frente do meu cabelo, geralmente eu olho do outro lado para ver onde eu fiz a divisão, para não ficar muito diferente, sabe? Que às vezes um lado fica mais baixo do que o outro. Aí eu olho, pego ali com o palito e vejo mais ou menos onde é, e aí eu divido. Se não for assim, um lado fica muito diferente do outro se eu não fizer isso. Então eu sempre pego o palito, vejo onde está mais ou menos a divisão do outro lado e venho medindo até sair no outro lado ali da cabeça, para poder ficar o mais parecido possível, ó. Aí depois eu só ajeitei, né, porque tinha ficado um pouco mais abaixo da divisão que eu tinha feito no meio, e aí eu vou fazer as divisões menores. Essa divisão que eu tô fazendo não é para trança, na verdade é para fazer butterfly locks, por isso que eu fiz divisões maiores, eu não queria divisões tão pequenas. Mas é isso, agora vocês vão acompanhar um pouco aí do que eu tô fazendo. E é isso, mulher.
E então, depois que eu dividi essa parte aí e essas duas divisões de trás, eu também dividi esse outro lado. Aí eu pedi ajuda para meu marido para dividir a parte de trás. Geralmente ele me ajuda quando são divisões assim. E modéstia à parte, ele divide muito bem, muito certinho. Quando é para mim fazer essas divisões que eu canso, eu peço ajuda para ele e ele divide para mim. E quando é para qualquer outra trança também, que é bem na parte de trás, ele sempre me ajuda. E ele dividiu assim para mim. Fez 3 divisões, ó, ficou essa do meio e essas duas. E eu vou fazer agora os quadradinhos menores. Nessa hora aqui eu parei de olhar no espelho pequeno e fiquei olhando só no espelho grande e no celular. Eu botei o celular atrás e fiquei olhando o que eu estava fazendo pelo espelho que está na frente. Eu sempre olhava se os quadradinhos estavam ali mais ou menos no mesmo tamanho. Eles não precisavam estar do mesmo tamanho, mas eu olhava se ele estava mais ou menos parecido, a grossura deles, para não ficar uma diferença muito grande de um quadradinho pequenininho e um quadradinho bem grandão. E no final ficou assim. Espero que tenha conseguido passar para vocês pelo vídeo a forma, né, que eu faço mesmo. Geralmente é sempre usando 2 espelhos, e quando eu não consigo ou quando eu canso às vezes de dividir, o meu marido me ajuda dividindo a parte de trás. Mas é assim. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Então, um beijão na bunda de vocês e esperem que já já sai vídeo de Butterfly Locks. Tchau!